Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao entendimento das principais tarefas e aplicações práticas da mineração de textos. Outra tarefa da mineração de textos é encontrar associações, que nada mais é do que a correlação entre palavras. Aqui tem dois exemplos, e 60% dos textos que contêm a palavra internacional também contém a palavra Grêmio. 3% de todos os textos contêm ambas as palavras. Então é como se fosse uma regra. Se existe a palavra internacional, então existe a palavra Grêmio. Uma correlação entre as palavras. Isso aqui é muito parecido com a ideia de você encontrar regras de associação, que é um exemplo clássico, aquele do Walmart. Quando era vendido fralda, também era vendido cerveja. Aí eles fizeram aquela ideia de colocar as fraldas e as cervejas na mesma prateleira do mercado, para eles maximizarem a venda desses produtos. Então isso foi uma regra de associação que eles encontraram. Você compra fralda, então compra cerveja. Então aqui é a mesma ideia. Se existe a palavra internacional, então também existe a palavra Grêmio. A presença do termo Pelé aumenta em 5 vezes a chance da ocorrência dos termos Copa em 1970. Dessa forma, eu leio essa regra da seguinte maneira. Se existe a palavra Pelé, então, essa flechinha é um então, existe a palavra Copa e existe a palavra 1970. A descoberta de associações entre palavras é muito útil e pode ser utilizado, por exemplo, em redes sociais para você verificar se vai acontecer algum crime, por exemplo. Vamos supor que vai ter um jogo do Flamengo e do Vasco, lá no Rio de Janeiro. Então, o que pode ser feito? A polícia poderia pegar todas as redes sociais lá das pessoas que são os sócios ou das pessoas que vão no jogo e fazer uma análise nas palavras. Aplica um algoritmo. Se tem a palavra Vasco, tem a palavra Flamengo, tem a palavra domingo também, que é o dia do jogo, poderia ter a data, então pode ser relacionado a algum evento que possa acontecer, que está passando por algum momento que tem a tendência de dar briga. Então leva a briga. Então o algoritmo identificar que quando tem a palavra Vasco, a palavra Flamengo, a palavra domingo, que é o dia do jogo, pode levar a briga. Quer dizer que as pessoas que estão falando sobre esses assuntos também estão falando sobre briga. O que pode acontecer é a polícia fazer uma associação entre essas palavras e já fazer alguma medida preventiva para evitar que aconteça alguma coisa. Isso também pode ser usado para terrorismo, com certeza. Estados Unidos, esses países que têm mais ameaças, eles usam esse tipo de análise, que é você verificar quais palavras que estão sendo faladas em redes sociais, em e-mails, e ele vai chegar a alguma conclusão. Com isso, você pode fazer alguma medida preventiva, descobrir algum atentado que possa acontecer. Outra ideia bem interessante é o casamento de esquemas, que é encontrar algumas correspondências semânticas. Se você trabalha com desenvolvimento comercial, provavelmente você já deve ter criado algum importador para você fazer uma migração do sistema. Vamos supor que você tem um sistema de controle de hotel e o hotel que você vendeu, o teu sistema já tem um outro software antigo. Então o que precisa ser feito é a migração dos dados do sistema antigo para o sistema novo. Quando você vai fazer essa migração, você vai precisar analisar a base de dados antiga, tem que fazer uma análise passo a passo, campo por campo da base de dados e jogar para a base de dados nova, campo por campo. E isso geralmente é feito de forma manual. Na época que eu tinha empresa de desenvolvimento, então eu fazia muito esse tipo de importador, pegava a base de dados antiga do cliente, fazia toda uma análise naqueles dados e depois precisava fazer um importador, fazer manualmente uma codificação que copiasse os dados da base antiga para a base de dados nova. Essa ideia de casamento de esquemas, ela funciona exatamente para isso. Ele identifica que o ID func da base antiga equivale ao COD EMP da base nova.
o nome da base antiga equivale ao nome emp da base nova. Nessa base eu tenho o endereço varchar 100, pressupondo-se que coloca todos os dados do endereço aqui, sem a separação de município, UF, CEP. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? Identificar todos os textos que estão aqui e fazer um casamento desses esquemas. Vai ter que extrair o município, que está digitado aqui como um string, somente no varchar, e jogar aqui para o município, pegar o F, jogar no F, pegar o CEP e jogar aqui. Nesse caso, a data de nascimento no antigo, ele não encontrou nenhuma correspondência, então que ele jogou null. Uma coisa que geralmente eu sempre fazia quando mexia com importação, quando tinha algum campo que não existia, eu jogava lá no campo de observação. Fazia um memo, um campo memo, com caracteres ilimitados e jogava esse dado lá em observação. O usuário poderia utilizar esse campo. Outro exemplo muito interessante também é o usuário digitar em linguagem natural: encontre os livros do Eduardo Suplicy. Aí você tem aqui um matcher, que seria um algoritmo, na verdade, que vai interpretar isso aqui e vai montar um select automaticamente. Então, select, título, ano, resumo, from, de publicação, era autor, igual Eduardo Suplicy, and o tipo da publicação é livro. Então, o que ele faz? Ele pega esse Eduardo Suplicy, ele sabe que é o autor e ele vai ter que saber que ele vai ter que pegar da tabela de autor. Como eu coloquei encontre os livros, então ele vai colocar que o tipo da publicação é livro, pensando se eu tiver outros tipos de publicação, como artigo, texto em jornal e assim por diante. E eu preciso também saber de qual tabela que eu vou pegar e quais vão ser os campos que eu vou pegar. Ao invés de você fazer uma tela complexa de consulta com filtros e campos e vários combo box para o usuário escolher se ele quer pesquisa por nome, por título, por autor, você pode criar uma interface que ele digite e escreva em linguagem natural o que ele quer, o algoritmo vai interpretar, vai entender o que ele quer e vai montar um select automaticamente e trazer os resultados para ele. É uma ideia de consulta dinâmica. Isso você poderia fazer também, ao invés de utilizar texto, poderia colocar voz. O usuário fala lá no microfone o que ele quer e o sistema vai trazer automaticamente. Para fazer esse tipo de aplicação, você vai ter que usar umas técnicas de processamento de linguagem natural, que é o PLN, para você entender todo o contexto semântico que está aqui. Então não é uma tarefa totalmente trivial você pegar os textos e montar um select. Inclusive, para você fazer isso, teria que ter também essa questão que nós vimos antes, de você ter um texto e ele identificar cada um desses itens, o que é campo da tabela, quais tabelas que ele tem que fazer o relacionamento. E por fim, essa ideia do casamento de esquemas é uma inovação, na verdade, que teria em sistemas comerciais, que não tenho visto essas técnicas aplicadas em sistema comercial, em que o usuário ele digita em texto natural. Um outro item é a recuperação da informação, fazer a localização e vai ranquear documentos relevantes em uma coleção. Uma API bem interessante é o Lucene, não sei se você já ouviu falar, ela é em Java, essa API. Inclusive ela é utilizada por muitas empresas, ela é bem consistente, essa API que é específica para recuperação de informação. E basicamente funciona da seguinte maneira: existe uma tabela hash aqui de palavras, por exemplo, gol, goleador e goleiro. E aqui eu tenho ponteiros apontando para todos os documentos que tem a palavra gol. Por exemplo, aqui é o documento 1, o documento 2, o documento 3, documento 4, documento 5. Aqui tem um exemplo, um belo gol no segundo tempo. Tem a palavra goleador. Tem lá o documento 7, o documento 1, o documento 10 e assim por diante. Então, cada um desses quadradinhos aqui equivale a um documento que existe essa palavra que está colocada nessa tabela hash
E é basicamente dessa forma que funciona o Google, por exemplo. É claro que ele é bem mais complexo do que somente essa indexação, mas você tem os índices, quando você digita uma palavra-chave, tem os índices que vão apontar para páginas da internet. Com isso, em resumo, você tem uma tabela com as palavras e uma lista de todos os documentos que apresentam essas palavras. Outro exemplo interessante é que a sumarização de documentos, conforme você pode observar por essa imagem, eu tenho um texto grande, eu aplico um algoritmo de sumarização. Depois que eu aplico esse algoritmo de sumarização, ele vai gerar um resumo. Essa palavra sumarização, ela tem o sentido de resumo. Então você não precisaria, por exemplo, ler um texto inteiro. Vamos supor que você tem um artigo de 10 páginas para ler. E você está sem tempo para ler esse artigo inteiro. Então você pode pegar esse artigo, você aplicar um algoritmo de sumarização, ele vai gerar um resumo dos pontos principais desse texto. Então talvez um artigo de 10 páginas ele vai gerar com 1 a 2 páginas. É dessa forma que funciona esse tipo de algoritmo. Eu vou deixar inclusive no material dessa aula um artigo de TCC que eu orientei, que era para fazer o comparativo entre dois algoritmos de sumarização. A ideia foi a seguinte: pegar um texto inteiro, aplicar um algoritmo de sumarização, então ele gerou um texto, se o texto era uma página, ele gerou um texto de no máximo meia página. Nós dávamos esse texto para várias pessoas lerem e responderem perguntas sobre o texto. Caso as pessoas conseguissem responder todas as perguntas corretamente sobre esse texto, quer dizer que o algoritmo de sumarização ele se comportou bem. E nós chegamos em resultados de entre 60% e 90%. Lendo só o sumário, só o resumo gerado pelos algoritmos, nós já conseguiríamos ter uma visão geral do texto. Então essa aqui é uma ideia bem interessante que pode ser aplicada na prática. Para finalizar, existem basicamente duas abordagens para mineração de texto. A primeira é uma abordagem estatística. Essa abordagem estatística, inclusive, é a que nós vamos utilizar nesse curso. E você vai trabalhar com a frequência dos termos, ou seja, quão frequente os termos vão aparecer. Inclusive, naquele cenário da sumarização, ou para a geração de resumos automáticos, é tudo baseado na frequência. Então, quanto mais palavras frequentes aparecem, mais tem a tendência daquele termo ou daquele texto ser importante. Nós ignoramos informações semânticas, nós trabalhamos somente com a frequência dos textos. E nós temos a outra abordagem, que eu comentei anteriormente, que é o PLN, que é o processamento de linguagem natural. Então você não simplesmente vai contar frequência, você vai fazer uma interpretação sintática e semântica das frases. Então você vai ter que entender o que aquele texto significa. Ao invés de digitar um SQL, eu digitar um texto puro do que eu quero, das informações que eu quero trazer, é um exemplo de processamento de linguagem natural. Então o algoritmo vai ter que interpretar esse texto que você está digitando e tomar uma decisão. Ele é um pouco mais complexo do que essa abordagem estatística. Como está colocado nessa segunda frase, fazer o computador entender. Isso aqui é importante. O computador vai entender textos escritos em linguagem humana. Você escreve na tua linguagem e você tem que fazer o computador entender aquele texto. Essas são basicamente as duas abordagens da mineração de textos. A referência que eu utilizei para fazer esse material é um artigo que foi publicado na SQL Magazine de 2012, do Eduardo Correia Gonçalves. Inclusive todas essas imagens, esses exemplos eu retirei desse artigo. E com isso fechamos esse assunto básico sobre uma introdução às tarefas da mineração de textos e você teve uma ideia geral do que você pode construir com essa área de análise de textos. Obrigado e até a próxima aula.